Ai, ai. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso estudo. Desculpe o atraso, né? Perdoe aí o nosso atraso. Estava correndo aqui com as coisas de casa aqui. Foi tomar um banho, mas tá bom, né? Vamos fazer nossa prece pra gente começar, né? Hoje nós temos um monte de tema aí pra gente poder falar, que bom, né? E a gente, né, pede desculpa aí pelo atraso, né? Vamos fazer nossa prece, pedindo a Jesus neste momento que nos envolva com muito amor e luz, para que possamos desenvolver no nosso coração os valores do Espírito Eterno, em busca da melhora, da espiritualidade, do amor e da paz. Senhor, fica conosco e ajuda-nos a seguir em frente, para que possamos estabelecer uma corrente do bem, da luz, junto àqueles que velam por nós. Dá-nos força, entendimento, boa vontade, acima de tudo, esperança. Faz de nós instrumentos do teu amor e permite que possamos seguir ao teu lado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, né? Boa noite, né? Hoje é o nosso estudo de perguntas e respostas, né? A gente, né, colocou lá pro pessoal do grupo lá do Amigos do Caminho, né? E a gente também colocou, né, o carro do churros parou bem do lado aqui. Deixa eu só fechar a janela aqui, porque senão o carro do churros vai falar mais alto que eu. Só um minutinho. Voltando, né? Enquanto isso a gente fica com o fundo musical do carro do churro, né? Tem o carro do churro, tem o carro da vassoura, tem o carro né, das verduras, do frango, né? Deixa eles trabalharem, né? Eles estão precisando. Mas a gente está, né, com o nosso propósito, né, de responder, né, algumas questões, né? A gente está com muitas aqui, aliás, que foram enviadas aqui pelos meus companheiros, e nós vamos trabalhando elas à medida, né, que a gente for tendo tempo, né? E se forem aparecendo outras questões aqui que o pessoal, né, que vocês foram colocando, a gente também, né, a gente para e vai entrando nelas também, tá? A gente separou aqui algumas questões que eu acho que são interessantes, né? E é legal, né, Maria? Achei tão importante que esse espaço você abre para... Não é importante, né, gente? Porque, assim, o estudo na casa espírita, ele é muito bom, muito importante, né? Mas uma coisa que acontece muitas vezes na casa espírita é que o estudo é sempre voltado para quem está começando, no sentido de que, né, trata todas as pessoas como se elas estivessem ali tendo um primeiro contato com aquela informação, né? E com o tempo isso começa a ficar um tanto quanto repetitivo, né? E como o pessoal tem muito medo de mexer nessa estrutura, às vezes o estudo fica para alguns, né, maçantes, né? Às vezes fica um pouco cansativo ou repetitivo, né? Apesar que a gente sabe, né, que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Mas a gente tenta aqui, eu gosto muito de uma maneira de estudo que o pessoal lá do grupo Eurípides, né, lá em Sacramento, fazia, uma vez que a gente teve a oportunidade de ir lá, uns 20 e tantos anos atrás, que era o seguinte: o estudo era feito de acordo com um dia, né? Chegava lá, o pessoal colocava o que ele queria aprender, né? E aí os estudos eram feitos na hora, em cima daquilo, né? Em cima da necessidade das pessoas, não é uma coisa nada metódica, né? Muito mais espontânea. Mas, né, a gente sabe que cada indivíduo, como cada casa, como cada, né, grupamento tem, né, as suas necessidades, né, as suas, vamos dizer assim, as suas possibilidades, né? Também às vezes exigir demais de quem, né, às vezes não dá conta, né? Porque para algumas pessoas é difícil falar de um tema para o qual ela não se preparou muito, né? Então, às vezes ela precisa ali de um tempo para estudar, né? Então nós temos essas diferenças. Né? Uma das coisas que apareceu, né, que a gente vai falar aqui primeiro, é sobre a questão dos mentores espirituais, né? Um dos nossos amigos lá, o Diogo e depois o Vinícius, né, eles colocaram pra gente uma discussão bem interessante, né, que é sobre a população espiritual da Terra, né? Segundo as obras mediúnicas, segundo os espíritos, né, o nosso planeta Terra, né, enquanto uma estrutura, né, não só o plano físico como o plano espiritual do nosso mundo, né, comporta, né, cerca de 22 bilhões, ou, né, alguns falam 22, 24, né, essa média de espíritos,
tá? Entre os encarnados e os desencarnados. Então, quando a gente pensa nisso, nós podemos pensar, por exemplo, numa ampulheta, né? Quando você vira a ampulheta, né, existe um fluxo da areia para baixo e ela vai enchendo e em cima esvazia. Ou seja, quando tem mais espírito encarnado, tem menos espírito no mundo espiritual. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para a gente poder entender. Na época de Jesus, a população da Terra era mais ou menos 300 milhões de pessoas. Tá? Isso quer dizer que lá no mundo espiritual, né, no plano espiritual, nós tínhamos cerca de 23 bilhões de espíritos, né, e 700 milhões. Hoje, né, a população espiritual, a população do nosso mundo permanece basicamente a mesma, né, e nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas, né, o que dá no mundo espiritual cerca de 16 bilhões, ou seja, tem menos espírito hoje no plano espiritual do que tinha na época de Jesus, porque tem muita gente encarnada, por isso que o pessoal às vezes pergunta, né? Vai nascendo gente, para onde que vai? Os espíritos vão, né? Então a gente pensa na questão da ampulheta, né? Você vai virando a ampulheta, né? Então vai tendo um fluxo ali, mas aquele fluxo é constante, né? Então nós temos hoje 8 bilhões de pessoas encarnadas. E aí, né, nosso amigo Diogo perguntou o seguinte, olha, se a gente tem 8 bilhões de espíritos, nós temos 8 bilhões de guias espirituais, né? Ou seja, 8 bilhões de espíritos protetores, de anjos de guarda, né? Já que é dito pra gente que todos nós temos uma proteção espiritual, né? E o que acontece? Não funciona dessa forma, tá? Um espírito superior, ele pode ser guardião, ele pode ser responsável pelo processo evolutivo de milhares de pessoas, tá bom? Essa questão da individualização do guia espiritual depende muito do que? De alguns aspectos. Primeiro, né, do nível evolutivo do encarnado, que está sob a proteção desse espírito, da necessidade de trabalho daquela pessoa, né? Deus continua criando seres inteligentes, mas nós temos milhões de planetas pelo universo, né? Só a nossa galáxia tem cerca de 1 trilhão de planetas. Então ele não precisa criar mais aqui na Terra, né? Os espíritos que estão aqui na Terra são os mesmos da época de Jesus. Tá? Os seres inteligentes estão sendo criados em outros mundos, em outros planetas, né? Em outras galáxias, em outros universos, né? Então, assim, é uma questão, nós aqui somos, né, um grão de areia na infinidade. A nossa galáxia é um grão de areia, né? A nossa galáxia ela tem cerca de 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão de estrelas. E essas estrelas, todas elas têm os seus mundos, algumas mais, outras menos, né? Mas basicamente todas têm algum mundo, né? Algumas estão no início do processo, outras estão no fim, né? Isso só na nossa galáxia. Então, espaço não falta. Aqui na Terra, né? Os espíritos que estão aqui na Terra, basicamente são 24, 22 bilhões, né? Eu gosto mais do valor de 24, tá? Pelo que a gente tem de informação espiritual. Esses 24 bilhões de seres, eles estão aqui já, vamos dizer assim, há milênios, tá? E vou pensar o seguinte, quando a gente fala de questão espiritual, 1000, 2000, 10.000 anos é estalar de dedo, tá? Os espíritos superiores trabalham na casa das centenas de milhares de anos. Eles veem os fatos, eles trabalham as questões em 100 mil, a cada 100 mil, a cada 200 mil, né? Então, um dia para Deus é como 1000 anos, lembra que Jesus fala isso lá no Apocalipse, né? Então, se um dia para Deus é como 1000 anos, olha só, né? Claro que isso é uma metáfora, né, gente? O que isso quer dizer? O tempo é bem diverso. Então, entre a época de Jesus e hoje, mudou muito pouca coisa espiritualmente no nosso mundo. Então, o que acontece? Todos esses 8 bilhões de seres que estão encarnados hoje têm protetores espirituais? Sim. Todos têm protetores espirituais individuais? Não. Né? Nós podemos, quando a gente estuda essa questão, é só a gente pensar na questão da escola. Né? Então, a criança que está na pré-escola, ela não precisa de um professor universitário. Ou seja, não precisa do Emmanuel vir para tutelar um espírito que está no início do seu processo evolutivo. Alguém que está começando a sua caminhada, que mal saiu ali, né, da brutalidade inicial ali, não precisa de um espírito superior para poder ajudar aquele ser. Né? Então existem espíritos, normalmente, que fazem esse papel. Normalmente são espíritos familiares. Tá? Os gregos chamavam esses espíritos de gênios, né? Ou de daimons. Os romanos chamavam de lares, né? Lembra a palavra lar? Né? Os romanos chamavam os guias espirituais de lares, né? Algumas correntes espirituais falam que muitos que estão aqui vieram de outros planetas e estão a primeira vez na Terra. Sim, né? Tem espírito que veio de outros mundos. Primeira vez é meio difícil,
tá? Pode ter um ou outro, mas é uma minoria tão pequena, né? Mas existem migrações entre os mundos, né? Mas o que acontece? Né? Essas migrações elas acontecem de espaço em espaço, tá? A última migração gigante que teve para o nosso mundo foi mais ou menos aí há uns 150 mil anos atrás, que foi o pessoal de Capela, tá? Que nem é Capela a estrela, tá, gente? A Capela a região lá, tá? Até porque a estrela Capela é mais jovem que o nosso mundo, tá? A Capela tem cerca de 150 milhões de anos, enquanto o nosso planeta tem 4 bi, né? Ou seja, a Terra é muito mais velha que Capela. Né? Mas quando eles falam Capela é porque é daquela região, é como se eu falasse ali, é do bairro tal, né? Mas não quer dizer que é todo da mesma casa, tá? Mas isso é outra, né, outra questão. E aí o que acontece? Né? À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos sendo tutelados pela espiritualidade. Até os animais são tutelados pela espiritualidade. Né? Existem espíritos iluminados que controlam os destinos aí, que estão cientes do que está acontecendo com milhões de seres. Né? Mas eles não vão lá e observam aquele ser individualmente. À medida que o ser cresce, ele vai tendo, né, cada vez mais uma atenção individualizada, por dois motivos. Primeiro, pelos laços de afeto que ele constrói na sua história espiritual. Né? Então você esbarrou lá na Babilônia antiga com um espírito lá que te amou, né? E que é um espírito iluminado, então aquele espírito se torna um tutor mais velho seu. Né? E aqueles laços de grupo. Né? Normalmente nas tribos primitivas, entre os homens das cavernas, né? Entre os primeiros povos, o que acontecia? O espírito mais esclarecido daquele grupo se tornava o tutor espiritual, né? daquela tribo inteira. E à medida que os outros iam crescendo, ele ia ensinando e promovendo, né? E assim sucede até hoje. Né? Então existem entidades que controlam grandes grupos familiares. Quando a gente fala família, né, por exemplo, eu, né, a Edneia e os meninos aqui em casa, não, família no sentido bem amplo mesmo. Os avós, os tios, os primos, os cunhados, às vezes uma árvore familiar com 200, 300, 400 pessoas, tem 3, 4 espíritos ali naquele meio, que às vezes é um bisavô, um avô, um tio-avô, né, já reencarnou naquele grupo que é responsável por todo mundo ali. Aquele espírito, ele dá conta de todo mundo, vamos dizer assim. E aí, quando um desses espíritos desse grupo familiar começa a se destacar em algum aspecto, ele vai recebendo, né, outros mentores espirituais. Tá? Então, assim, todo mundo está tutelado? Está todo mundo tutelado. Né? Mas todo mundo precisa de uma atenção individualizada? Não. Né? A maioria de nós consegue caminhar na sua evolução com a espiritualidade, vamos dizer assim, ciente, né? Mas não precisando interferir o tempo todo. Né? Então muitas encarnações acontecem dessa forma. Eles sabem, o Marcelo tem essa sintonia, o companheiro do Marcelo tem essa sintonia. Então a tendência deles é atrair fulano, ciclano e beltrano para serem os filhos dele. Eles estão no controle, eles estão sabendo o que está acontecendo. Se tiver que encarnar um espírito diferente, aí eles vão vir, vão fazer um trabalho todo. Mas quando não tem isso, os mecanismos ali, né, das próprias leis de afinidade da natureza vão estar funcionando. Nós estamos falando dos mentores espirituais. Né? Então o que acontece? Quando a gente está, né, no jardim da infância, né, nós temos a nossa professora de jardim da infância que cuida daquela meninada toda. Quando você vai, né, passando de ano na escola, você vai ficando mais velho, você precisa de mais que atenção do professor. Chega um ponto, né, você tem um monte de professores, não chega lá você vai lá para a quinta série, lá, o sexto ano que fala hoje, né? Aí você vai ter professor de física, de química, de geografia, de história, de literatura, você vai para a faculdade, vai ter mais ainda, né? Então você vai ter vários amigos espirituais, às vezes atendendo situações diferentes, né? Então numa encarnação você vai trabalhar determinada área, então um espírito amigo seu, ele fica sendo seu mentor porque ele tem mais conhecimento naquilo. Em outra encarnação é outro, em outra encarnação já são 2. Né? Então vai diversificando com o tempo. E esses espíritos eles não são ligados apenas a gente. Né? Nós somos meio egoístas, a gente gosta de exclusividade. Né? Mas eles cuidam da gente dentro desses campos de afinidade. É possível sentir o nosso tutor? Com certeza. Certeza. E às vezes é difícil perceber porque a vibração dele é tão familiar que a gente não percebe, a gente está tão acostumado que a gente não diferencia muito da nossa, né? Mas é aquela voz da consciência que conversa conosco, né? A voz da consciência, ele, muitas vezes, é a espiritualidade amiga falando pra gente, né? Nos pedindo ali calma, ponderação, entendimento, amor, renúncia, né? Muitas vezes são os amigos espirituais que estão trabalhando, né, determinados valores aí da espiritualidade com a gente, né? E a gente já está tão acostumado que né,
que a gente não dá muita atenção. Então, por isso que fala assim, ó, nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos 8 bilhões de espíritos superiores? Não temos no planeta Terra, né? A gente pode dizer que 90% dos espíritos encarnados na Terra hoje são espíritos, né, da condição mediana humana para baixo, tá, gente? No sentido do ser humano, tá? Não estamos falando, né, dos princípios espirituais dos animais, dos vegetais e de todos os reinos que tem na Terra. Aí já seria estender mais outros, trilhão. Aí não dá nem para a gente imaginar a quantidade, tá? Nós estamos falando do ser humano, né? Entre aqueles que estão no mundo espiritual e no mundo físico, tá? Então, assim, a espiritualidade, à medida que a gente cresce, nós vamos recebendo mais atenção da espiritualidade, porque a gente precisa de mais atenção, né? O que pode acontecer, já ouvir minha mãe chamando, né? A gente pode, o que acontece? A gente pode perceber os espíritos? Sim, através da mediunidade, né? Mas até para os espíritos se comunicarem, eles têm que ter determinada condição. Ou eles estão muito afinizados com a gente e ainda estão aqui no campo terrestre, né? Ou eles já estão numa condição espiritual mais equilibrada que permite que eles venham nos visitar, né? Dentro de determinados limites, é claro, porque os espíritos desencarnados, eles não vão viver a nossa vida aqui mais no plano físico. Eles vão viver as vidas, né, lá no mundo espiritual, né? Então lá no mundo espiritual eles têm o que fazer, o que aprender, o que viver. Eles não vão ficar vindo aqui toda semana, até porque um dos grandes processos de aprendizado espiritual é desligar disso aqui, né? Apesar de que, né, a maioria dos espíritos desencarnados ainda permanece aqui preso aqui na Terra, porque são espíritos muito materializados no sentido da mente deles, né? O pensamento deles é material, ou seja, eles só pensam nas coisas que tem aqui no mundo. Estão preocupados com dinheiro, com poder, com o sexo, com quem brigou com ele, com a mulher, com a empresa, com não sei o que, com a casa, com o outro. Então eles estão aqui com os pensamentos presos aqui. A maioria dos espíritos encarnados ficam aqui, né? Por causa disso. Por isso que a gente tem que se preparar, né, para conectar com os nossos mentores. Por que a gente às vezes tem dificuldade de conectar? Porque os nossos mentores convidam a gente a pensar no espiritual e nós queremos resolver as questões da matéria, né? Então, enquanto o amigo espiritual quer que a gente aprenda as lições aqui para ir para lá depois, nós queremos ter tudo de bom aqui e queremos que o espírito resolva o nosso problema aqui e agora, né? Então, muitas vezes o mentor espiritual ele deixa que espíritos mais próximos de nós fiquem ao nosso redor, para que a gente possa, através da influência desses espíritos, né, ser ajudado. Né? É aquela coisa, imagina que você tem lá, né? Você está na escola, você está na primeira série, né? Então você precisa aprender as coisas da primeira série da escola. Mas você tem um tio que ele é um professor lá da faculdade, lá de Harvard, e tem 5 pós-doutorado, né? E o seu tio é doido para te ensinar. Só que o seu tio, ele tem que esperar que você passe pelas etapas, você está na primeira série, né? E ele tá lá doido para te ensinar as coisas que ele sabe lá no 5º pós-doutorado que ele fez, né? E a gente aqui, né, precisando aprender ali a colorir dentro do espaço, a recortar, né? Nem a ler escrever ainda não, nós temos que aprender a recortar, né? A segurar a tesourinha, a colorir fora do espaço, né? Ou dentro do espaço adequado, né? Então esse tio, que às vezes um ser que nos ama muito, ele vai esperar o nosso tempo de maturação para na hora que eu estiver em determinada posição, né, escolar ou acadêmica, aí ele vai me ensinar o que ele sabe. Isso se eu tiver interesse pela área dele também. Olha só, né? Então existem mentores que cuidam da gente lá das esferas iluminadas que não tem contato direto com a gente porque a gente não está preparado para isso ainda. É perda de tempo. É como se eu falasse assim, tio, vem dar aula para mim aqui na escolinha aqui, ó. Né? Ele não vai dar aula para mim, ele vai, às vezes ele pode até conversar com os professores, ele pode até sugerir um professor que ele conhece, que vai me ajudar ali no beabá, né? Então nós temos essa questão dos mentores, né? E de uma hierarquia de seres que nos amam ali, que estão trabalhando, né? Por nós, tá? Então isso explica essa questão, né? Todo mundo está protegido? Todo mundo está protegido, dentro da sua necessidade, né? Então a espiritualidade, né? Lembra a frase do Paulo de Tarso que fala assim, as crianças dão leite, né? Porque elas não podem com alimento sólido? Exatamente isso. Não vai dar um mestre, um espírito iluminadíssimo, um ser, né, venerando que vai descer aqui para ser nosso guia espiritual se eu não estou pronto para o que ele tem para ensinar. Se eu estou querendo é coisa do dia a dia,
né? Eu estou querendo a minha bebidinha no final de semana, eu estou querendo uma certa paz, uma tranquilidade econômica, né? Eu não estou aqui disposto a grandes renúncias, a doar minha vida pelo amor. Então, assim, esse espírito vai esperar um momento adequado, porque ele sabe que nós estamos crescendo, né? Ele vai me incentivar a ser a melhor pessoa que eu posso ser dentro dos meus limites hoje. E aí ele vai ter lá, às vezes, o meu avô, meu tio-avô, meu primo, meu cunhado, que está desencarnado e me ama, e ele faz esse papel de mentor para mim, porque o que ele precisa é isso. Né? Nos livros do André Luiz a gente vê muito isso. Né? Eles chegam lá numa determinada cidade, acho que é o Rio de Janeiro mesmo, e aí acontece um caso lá muito complicado lá, né? E aí os mentores chegam e falam assim, quem que é o responsável aqui? Aí aparece um espírito, né? Que é o responsável pela rua, né? Tipo assim, ele é um vigilante da rua, né? Em nome da espiritualidade. E aí o espírito sabe tudo que acontece na rua, tá? Um espírito bom, não é um espírito luminoso, não, mas é um espírito já bom, equilibrado, né? E ele dá o relatório para a espiritualidade, fala, ó, fulano ali anda bebendo muito, o negócio o pau tá quebrando, ele tá ali, muito irrefletido, ou seja, ele dá o relatório completo, né? E aí a espiritualidade, quando precisa, vai lá e vai, ou seja, tem alguém que está sabendo o que está acontecendo. E é isso que acontece muito, né? Boa noite, Marcelo. Quando escutamos alguém, nos chamamos e vamos até outro cômodo, não tem ninguém. Pode ser alguma ação anímica ou só uma percepção mesmo? Normalmente é uma percepção anímica. Você está percebendo alguma entidade, né? Pode ser que ela te chamou e você não conseguiu localizar bem onde ela está, né? Às vezes é uma percepção anímica. Às vezes o espírito está falando de você, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, né? De eu estar dormindo e aí entra o Lucas aqui com mais um amigo ou dois lá, né? Da turma lá, e eles estavam conversando sobre mim. Eu falei, uai, você me chamou? Aí o pessoal, não, meu filho, pode dormir. Nós estamos falando aqui de você, mas você não precisa saber, né? Ele brincou comigo assim, ou seja, eles estavam falando de mim alguma coisa. Claro, eles estavam vindo na minha casa, estavam entrando no meu quarto, né? Então naquele momento ali, eles estavam vindo aqui para ajudar em alguma coisa, fazer alguma coisa útil, com certeza, né? E eu escutei, né? Eu peguei o que eles falaram, ó, Marcelo, opa, sou eu, né? Mas não era necessário entrar nesse assunto, tá? Mas às vezes a gente percebe, sim, a gente percebe muita coisa do plano espiritual, né? Às vezes que a gente não entende, né? Por exemplo, é muito comum um espírito estar passando por nós, a gente enxergar ele, e a gente acha que ele apareceu por nossa causa. Às vezes o espírito nem está percebendo isso. Ele está só indo de um lugar para o outro e passou na sua frente, igual alguém que está na rua, né? Às vezes você está sentado no alpendre da casa, coisa que é pouco comum hoje, né? Passa alguém na rua, não é porque ela passou que ela queria que você visse, e ela passou na sua casa de propósito, né? Se essa pessoa for muito, né, neurada com isso, né? Eu conheço pessoas que acham que todo mundo passa na frente da casa deles é para poder mexer com ele, né? Mas aí já é patológico, né? Não é algo normal, né? Mas olha só, as questões espirituais, elas têm essas... É muito simples a espiritualidade, né? Ao mesmo tempo que parece muito grandioso, é grandioso, mas a grandiosidade está na simplicidade, está nas pequenas coisas, né? Tem um companheiro aqui que pergunta pra gente, vou ler aqui, ó. Qual a principal diferença entre o kardecismo e Umbanda? Não na questão da entidade, digo energeticamente. Seria a Umbanda de energia menos elevada? Olha só, né? Como é que aperta a gente, né? Coloca a gente numa saia justa, né? Tô brincando. Né? Mas olha só, qual que é primeiro que kardecismo não é um termo muito adequado, tá, gente? É doutrina espírita, né? Até porque o Kardec ele não quis inventar algo com o nome dele. Esse negócio de kardecismo é uma coisa que é um senso comum que a gente criou aí, né? Mas o Kardec, né? Se alguém perguntasse o que é kardecismo, acho que o Kardec ia pular 2 metros, né? Que ia falar assim, isso não foi meu, não, isso é dos espíritos, né? Para com isso, né? Qual que é a diferença da Umbanda e da doutrina espírita? É uma questão doutrinária mesmo, né? A Umbanda ela é muito próxima das religiões de matriz africana, né? Ela tem em comum com a doutrina espírita a questão da mediunidade, né? Da existência, de acreditar que existem seres desencarnados que podem ser contactados e tal, né? E entra muito naquela situação que a gente está falando. Quer dizer que a Umbanda tem uma energia menos elevada? Não. Quer dizer que a Umbanda trabalha com determinado tipo, né, de conceito, né, e os espíritos que se manifestam ali se apresentam dentro desse tipo de conceito, né? Então o que acontece? Muitas vezes na Umbanda nós vamos ver espíritos muito próximos, né, daquilo que é o cotidiano, é o preto velho, é o caboclo, é o índio, né, que são muito próximos ali da cultura popular, muito familiares, né? Vamos lembrar lá dos romanos? Os romanos, né, eles tinham lá os lares, né? Então nós podemos dizer que os espíritos da Umbanda são muito parecidos com esses lares romanos, né? São entidades muito próximas das pessoas, num sentido mais familiar, né? E que ajudam as pessoas naquelas necessidades mais ali terra a terra delas. Quer dizer que eles são ruins? Não. Quer dizer que eles focam naquilo. É como se você fosse, por exemplo, imagina que você vai no médico e o médico se divide num monte de especialidades.
Nós podemos entender a espiritualidade dessa forma, tá? Então, alguns, né, gostam de determinadas espiritualidades ou de determinadas especialidades, né, que falam mais a sua história, a sua intimidade. Né? Então, a nossa história espiritual vai dizer com que tipo de espírito que nós vamos associar. Né? Mas quer dizer que se o espírito se apresenta como um mentor, ele necessariamente é um ser iluminado? Tem que ver no que ele fala, no que ele age, no que ele diz. Quer dizer que se o espírito se apresenta como um caboclo, como um preto velho, ele é um espírito inferior? Não. Né? Porque muitos espíritos desses têm uma sabedoria que ultrapassa muitos limites, mas às vezes eles estão ali vestidos de uma forma que facilita para eles se aproximar dos seus tutelados. Né? Então, se às vezes é uma pessoa mais simples, né, conversar com um preto velho, com um caboclo, né, vai trazer, aquela pessoa vai se sentir mais à vontade, mais próxima. Né? Então aquele espírito assume talvez uma identidade que ele teve nessa área no passado. Né? Claro que nós estamos falando aqui sempre da questão positiva da coisa. Né? Como tem pessoas que utilizam a doutrina espírita para manipular os outros e atrair entidades desequilibradas a pretexto de fazer o bem, nós também temos nas outras religiões isso. Né? O nível do espírito não se dá pelo nome que ele oferece, sim pelo que ele vive, tanto desencarnado quanto encarnado. Né? Então, para a Umbanda, aquele público-alvo que vai na Umbanda, ele vai se sentir bem dentro daquele ambiente. Como o público-alvo que vai na casa espírita também busca um determinado tipo, né, de ambientação mental, espiritual, né? Como quem vai na igreja católica, como quem vai na igreja evangélica. Né? Porque cada um de nós tem uma história espiritual. E essa história espiritual nos ajuda a sintonizar. Né? Então, assim, claro que é mais fácil para um espírito que está ali dentro do terreiro de Umbanda, ali dentro, né, falar de coisas do dia a dia. E já na casa espírita, o espírito já vai ser mais convidado a falar de outros temas. Né? Mas isso vai muito das pessoas. Pode ter o inverso. Tá? Então, assim, é algo muito interessante. Né? Se eu seguisse meu caminho na Umbanda, eu seria tão bom como se seguisse na doutrina espírita. Vou mudar kardecismo aqui. Diga evolutivamente. Porque sei que não importa a religião, mas sim a minha prática. Gente, religião é nada. Se você seja um bom bandista, seja um bom espírita, seja um bom católico, seja um bom evangélico, seja um bom testemunho de Jeová, seja um bom muçulmano, né? A forma é nada, a essência é tudo. E a moto vem. Né? Forma é nada, essência é tudo. Se você se afiniza com a Umbanda, e você pode ser uma pessoa melhor lá dentro, e você vai se tornar uma pessoa melhor, se a Umbanda te ajuda a ser uma pessoa melhor, beleza. Não é? A doutrina espírita ajuda? Ajuda. Mas no final da história, quem conta é a nossa própria intimidade. Né? E aí ele pergunta uma série de coisas sobre a Umbanda. Pergunta que cigarro, bebida, são coisas consideradas de baixa vibração. Mas por que na Umbanda as entidades, quando incorporadas, fumam e bebem tanto? Isso não mostra que são entidades de baixa vibração, mesmo fazendo um trabalho de caridade? Olha, a bebida, todo vício é algo complicado. Né? Você não pode ver nada de positivo num vício. Né? Existe, né, dentro do estudo da Umbanda, né, eu vou falar aqui porque eu sou um pouco ignorante, mas eu conheço alguma coisa, né? Então a gente tem sempre que ter esse respeito pelo que a gente não entende. Né? Eu já escutei muita gente falando que que os espíritos da Umbanda, alguns falam que usam, né, a bebida, usam lá o cigarro para poder queimar determinadas energias inferiores. Né? É uma forma de fazer isso? Né? Mas precisa? É discutível. Mas dentro do que eles acreditam, eles utilizam dessa forma. Alguns espíritos utilizam realmente para poder fazer uma limpeza ali, pode utilizar. Outros utilizam porque estão viciados naqueles fluidos ali e usam os médios para poder, né, saciar os seus vícios. Usam. Né? Aí é uma coisa que a gente tem que avaliar em cada situação. A doutrina espírita faz isso? Não. Por quê? Porque a doutrina espírita acredita, né, que como o pensamento é a base de tudo, apenas na base do pensamento, do passo, da prece, nós conseguimos o mesmo efeito. Tá? Então duas situações podem ser, vamos dizer assim, realizadas de maneiras diferentes. Né? Então, se por exemplo, você pegar lá, a prece do monge budista funciona igual a prece do padre católico? Né? São totalmente diferentes em conceito, em forma, em entendimento. Tá? Mas nós temos ali dois seres. Se os dois estiverem vibrando no amor, vai funcionar. Vocês concordam comigo? Mesmo que o monge budista, né, esteja lá, né, fazendo lá uma invocação em nome de Buda lá, ou, né, ou algo bem despersonalizado, né, porque o budismo não tem uma ideia de uma divindade, de um deus, essas coisas, né, e mesmo que o padre esteja chamando Jesus.
né? Vocês concordam comigo que ali a forma é secundária? Né? É a mesma coisa. Né? Na casa espírita, alguém vai beber, vai tomar cerveja, vai tomar cachaça lá na reunião? Não vai. Né? Porque os espíritos recomendam que a gente não faça isso. Né? Porque dentro da nossa construção, né, do nosso entendimento, né, e isso faz mal, até porque muitos de nós estamos ali, somos ex-viciados. Né? A gente não sabe. Né? Então, assim, lá na Umbanda eles fazem isso, então nós temos que entender as razões deles lá. Né? Eu recomendaria fazer? Não, porque dentro daquilo que eu acredito eu não faço. Né? Mas eu estou preparado para ir lá e dizer, olha, isso é errado, é do mal? Tem que analisar. Tem que analisar. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um sentimento de respeito muito grande por aquilo que a gente não entende. Né? Porque assim também são muitas pessoas com a doutrina espírita, acham que a gente faz, né, coisas do balacobaco, né? Vamos dizer assim. Né? Porque na Umbanda as entidades também trabalham de forma negativa, fazendo mal, de acordo com o que a pessoa queira. Isso também é uma forma de caridade? Forma de caridade não é. Ajudar mesmo que seja para o mal? Não. Não é. Não existe caridade por mal, gente. A caridade é sempre por bem. Né? Mas o que acontece? Né? Os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento. Então, aquilo que eu penso atrai a companhia espiritual que se afiniza comigo. Se eu estiver desejando matar alguém, vai aparecer um espírito aí que sintoniza comigo e vai querer me ajudar. Vai me dar ideia. Se eu desejar suicidar, vai aparecer um monte de espírito aqui falando como é que eu suicido. Se eu desejar fazer uma coisa errada, roubar, ou trair, ou, né, vai aparecer entidades que fazem isso. Quer dizer que eles são bons? Não, quer dizer que eles afinizam comigo. Então a afinidade existe em todo lugar. Né? Eu posso estar lá dentro da casa espírita e afinizado com entidades trevosas. Né? Porque se a minha intimidade está desequilibrada, né, é algo a gente a se pensar. Né? Gente, a gente está fazendo aqui o estudo de perguntas sobre a doutrina. Estou lendo algumas aqui que o companheiro mandou, né? Mas a gente está aberto aí, tá? Para quem quiser perguntar aí, a gente está aí, né? Nós estamos falando de guia espiritual, né? Se eu pulei alguma pergunta aí, desculpa, gente, né? Mas a gente está conversando aqui sobre temas de espiritualidade, tá? Quem tiver interesse, perguntar, né? Essa questão de religião, gente, vai chegar um momento que a gente vai entender que isso é muito secundário. Né? Já está na hora de a gente entender. Né? Então a gente é muito separado por esses rótulos. Né? Mas o que acontece? Cada pessoa está no seu momento espiritual. Cada pessoa tem a sua idade espiritual. Né? Cada um de nós tem a sua idade espiritual. Então cada um de nós tem a sua necessidade, a sua busca. Né? Então ontem eu podia estar num bando, ou amanhã eu posso estar lá. Né? Depende do que eu preciso aprender. Né? E o que importa no final não é isso. Né? Porque no kardecismo, na doutrina espírita, não vemos trabalhos como atendimento de aconselhamento espiritual, como vemos na Umbanda feito por pretos velhos. Trabalho esse tão importante. É interessante essa pergunta também. Por que os espíritos não atendem as pessoas na casa espírita? Né? Primeiro, né, esse trabalho é um trabalho fantástico. Entretanto, é um trabalho difícil de se fazer. Né? Porque normalmente as pessoas que buscam esse tipo de orientação querem orientação sobre coisas cotidianas. Né? Então às vezes a pessoa está querendo saber lá um problema que ela está vivendo no casamento, né? E às vezes os espíritos de luz vão falar para ela, vão dar para ela um conceito filosófico profundíssimo, né, sobre a renúncia necessária para se alcançar a evolução espiritual, e a pessoa não quer ouvir aquilo. Né? Os espíritos que manifestam na Umbanda, normalmente eles vão direto no ponto que a pessoa está querendo, porque eles estão mais sintonizados com aquilo. Né? E às vezes eles aproveitam que a pessoa está lá para passar conceitos muito profundos para ela, sem que ela perceba. Né? Outro motivo que às vezes não acontece isso na casa espírita: os espíritas, né, principalmente os dirigentes da doutrina espírita, têm preconceito contra isso. Né? Eles acham que isso é consulência, eles acham que isso vamos dizer assim, menosprezar, né, os dons espirituais, né, porque eles acham que, né, que para perguntar alguma coisa para o espírito você tem que estar tipo como se você estivesse numa academia ali, né, depois de fazer prece, né, vestir de branco, né, tô brincando, tá, gente, fazer todo um ritual lá, aí você vai poder perguntar para os espíritos. Não, os espíritos são muito abertos à conversa. Né? Até porque a mediunidade é um desses propósitos. Né? Mas essa questão de não se ter esse tipo de atendimento na casa espírita está muito vinculada ao medo de se perder o controle da situação de alguns dirigentes espíritas. Né? Então, por medo, eu já falei disso outro dia, né? As pessoas às vezes não fazem. Tá? Eu sou muito favorável a esse tipo de trabalho, mas é um trabalho que tem que ser muito, 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 muito bem estruturado. Né? Então às vezes dá tanto trabalho que as pessoas fogem disso porque elas não querem ter trabalho, né? Você fala assim, não, lê o livro,
né? Mais fácil, né? O caminho fácil, né? Porque temos ânsia de vômito perto de alguma pessoa em vigilância, porque acontece, tem um monte de fatores. Pode ser que a energia dela é muito diferente da sua. Pode ser que a energia dela desperta alguma coisa em você. Pode ser que você desperta alguma coisa na energia dela e dá um efeito rebote, né? Não diga que é em vigilância. Vigilância é um termo tão complicado, né? Porque parece que você está fazendo uma coisa errada, né? Parece que você está ali, né, realizando um mal feito, né? Então você está, né, precisando, né, tomar uns tapas no bumbum aí porque você fez um trem errado, né? Não, não é em vigilância. É porque a gente tem vibrações diferentes. Às vezes a gente escuta uma história, né? E aquilo dá um negócio na gente, né? Porque aquilo nos toca de alguma forma. Né? E o que acontece? Depende da nossa história espiritual. Né? Por exemplo, eu já falei aqui, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com o desaparecimento. Né? Por quê? Porque eu tenho na minha história espiritual lá do passado remoto, né? Uma vez que um parente meu sumiu. E isso, né, o Lucas me contou isso. Isso ficou tão forte em mim que quando eu vejo alguém falar de alguém que desapareceu, a criança sumiu, o parente perdeu, gente, aquilo me deixa pirado. Né? Eu quase choro por causa dos outros. Quando eu emociono mesmo, né? Por quê? Porque aquilo tem a ver com a minha história. Então, às vezes a gente sente alguma coisa, Denise, é porque aquilo tocou a gente de alguma forma, negativamente, né? Se é uma coisa, né? Às vezes a energia não bateu, né? Ou às vezes aquela energia lembrou alguma coisa na nossa. Ou às vezes é o ambiente, às vezes nem a pessoa. Às vezes é o espírito acompanhando, às vezes é o lugar que a gente está, às vezes é o assunto, né? Então tem uma série de fatores. Marcelo, o que você acha de leitura da aura? Eu acho complicado. Né? É possível? É, né? Porque a gente consegue ver a aura das pessoas, com certeza. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação. O fenômeno é real, a interpretação é muito difícil. Né? A gente, igual eu já falei aqui, né? A gente tende a interpretar as coisas dentro do nosso ponto de vista mental. Né? Então, por exemplo, se eu chego. Eu vou contar uma história minha que eu acho que vai dar para entender, principalmente essa casa do Umbanda. Eu vi contando isso pro pessoal da educação mediúnica. Quem já fez educação mediúnica, né? Comigo já contei essa história e conhece essa história, né? Quando eu comecei na mediunidade, isso lá em 1990 e alguma coisa, né? Não sei, quase 40 anos atrás, né? Eu era um adolescentezinho lá, aprendendo sobre mediunidade, né? Eu achava que sabia tudo, porque eu já vi os espíritos, né? Então, não, eu cheguei aqui, eu já estou pronto para esse negócio aqui, né? E aí eu fui lá para fazer estudo de mediunidade, né? Aquela coisa, né? Para mim sempre foi muito tranquilo, porque eu já conversava com os espíritos e tal, né? Aí eu tô lá, né? Na reunião mediúnica, sentei, fechei o olho, né? Aí eu desdobrei, me vi fora do corpo, né? E aí apareceu um espírito, né? Um homem negro, né? Trajado com todos os trajeitos e todas as, né, as manifestações naturais do preto velho, né? Charuto na mão, né? A camisa branca, chapéuzinho, uma bengalinha assim, o preto velho típico, né? Na hora que o espírito aproximou de mim, né, na reunião, falou assim, ô, meu Zenfi, né, vamos falar aqui com o velho aqui. Eu olhei para ele assim, né, sei lá, sentadinho, né, com a minha cara de espírito bonzinho, né, que de nada de bonzinho a gente não tem nada, né. E aí eu pensei, nossa senhora, lá vem um espírito primitivo e atrasado para cima de mim. Meu Deus do céu, o que eu fui arrumar aqui, né? Essa entidade atrasada, né? Que espírito mais, né, atrasado é esse, né? Ou seja, eu tive uma visão totalmente preconceituosa, né? Porque o espírito não era aquilo que fazia parte da minha intimidade, né? Para mim, os espíritos superiores, eu gostava do filósofo grego, né? Dos apóstolos de Jesus, né? Então, né, eu queria ver alguma coisa daquele tipo, né? E aí veio o preto velho. E aí o preto velho me olhou assim, meu Zanfi, você tá aí, né, com esses pensamentos aí, né, meu filho? E eu lá, tentando disfarçar, mas no fundo eu tava com preconceito mesmo, né? O que esse espírito, né? Na minha mente é um espírito primitivo. Só dele estar com aquela aparência, ele é um espírito primitivo, né? Aí, né, não teve muita comunicação, eu fiquei naquilo, passou o tempo da reunião, aquela dúvida, acabou a reunião, fomos embora, passou uma semana, na outra semana, né? Tava eu lá na reunião mediúnica, né? De novo, sentei bonitinho lá, fechei os olhos, né? E aí, né, na hora que eu tô lá concentrado, né, eu vejo assim uma luz luminosa, assim, eu me vejo transportado assim, para um ambiente espiritual, né, que parecia o templo da deusa Atena, até com os cavaleiros do Zodíaco, né, parecia aquele templo grego, assim, fantástico, assim, né, aquelas pilastras, aquelas colunas gregas, assim, aqueles entalhes, assim, né, dos heróis gregos lá, né, tudo em detalhe, aquele céu, assim, parecia o mar Egeu batendo no fundo, assim, falei, nossa, eu tô no santuário aqui, daqui a pouco a deusa Atena aparece, né, e aí apareceu um
um homem andando assim, né? Parecia um filósofo mesmo, parecia um daqueles caras que você tira do livro, você abre o livro assim, tira o cara lá de dentro, né? Com aquela barba branca, aquela túnica maravilhosa, assim, toda, né, cheia de drapeado, assim, toda cheia de negócio, assim, com uns pergaminhos no braço, assim, né? Aí eu falei assim, nossa senhora, é hoje que eu vou conversar com os espíritos iluminados, né? Aí o espírito foi aproximando de mim com aquela face, assim, de filósofo, assim, né? Virou pra mim e falou assim, tudo bem, Mozanfinho? Eu falei, quê? Né? Era o mesmo espírito. Era o mesmo que veio com o preto velho. Né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, agora você tá me recebendo, né? Porque eu vim com a minha aparência quando eu tava lá na Grécia, né? Olha só. Era o mesmo espírito, a mesma vibração, a mesma energia, só que a aparência dele estava diferente, né? Ele falou assim, eu prefiro a outra aparência, né? Ele me falou lá, né? Ele falou assim, eu prefiro outra aparência porque quando eu estava aqui na Grécia eu aprendi muito, mas eu era muito arrogante. Né? Foi graças ao Senhor Jesus que eu fui lá para a América lá como escravo e fui aprender o que é humildade. Foi lá que eu cresci mais espiritualmente. Né? Mas o grego ainda está aqui dentro, meu filho. Né? E aí a gente conversou lá e eu guardo isso para sempre. Né? É a questão da leitura da aula que a gente está falando aqui. Né? A aula do espírito era a mesma, a vibração do espírito era a mesma, a energia do espírito era a mesma. Mas quando bateu a minha visão espiritual algo para o qual eu tinha um determinado preconceito, eu avaliei todo aquele espírito de maneira equivocada. Eu achei que era um espírito inferior. Por quê? Porque para mim, né, naquela época lá, né, parecia um índio, um preto velho, era um espírito inferior. Né, porque eu tinha um conceito de superioridade, né, e o espírito me deu uma lição muito grande que eu gosto de repetir aqui. Né? Ou seja, aquele mesmo espírito que estava lá na Grécia é o mesmo espírito que foi o preto velho escravo aqui. Né? Ou seja, a sabedoria está toda lá. Né? Só a forma de se expressar que ele escolheu outra. Mas ele podia ser, né, o que ele quisesse. Então, assim, muitas vezes quando a gente vai perceber alguma coisa no outro, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala dessa questão da aula, né, porque às vezes a gente interpreta aquilo de acordo com os nossos preconceitos. Então, assim, por isso que é complicado às vezes. Né? Existe, dá para ler a aula? Dá, é possível sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Para não ver no negativo que é positivo e não ver no positivo que é negativo. Vou dar um exemplo. Né? Às vezes a pessoa ela tem um desequilíbrio e eu sou desequilibrado também. Então a aula dela é agradável para mim. Né? Imagina que eu sou um cara extremamente sensualizado, né? Desequilibrado no sexo. Aí chega uma pessoa com a aula desse sentido. Todo desequilibrado no sexo. Né? Jogando energia de sexualidade para todo é lado. Eu vou olhar para ela e falar assim, nossa, você é legal demais. Ó. Nossa, que energia boa que eu sinto com você. Será que é boa? Ou será que sintoniza com a minha? Por isso que existe, mas temos que ter cuidado sim. Né? O processo de avaliação em todo trabalho espiritual é sempre muito profundo. Né? Então, por isso que muitas vezes, né, a gente vai trabalhar essas questões, né, e é possível? Sim. É fácil? Não. Né? Dá trabalho. Muitas coisas dá trabalho. Né? Então, às vezes, as pessoas superficialmente perdem grandes oportunidades de aprendizado espiritual. Né? Outra questão aqui que veio aqui, gente, quem quiser perguntar, fica à vontade, por favor, tá, gente? É possível acessar o nosso plano encarnatório e com isso descobrir os nossos objetivos aqui de forma mais clara? Como? Um direcionamento? Se sim, como? Se não, por quê? Possível? É. Fácil? Não. Por quê? Porque para você acessar o seu plano reencarnatório, você tem que ter capacidade de entendê-lo. Muitas coisas que acontecem conosco são reflexos, né, das nossas escolhas passadas. Então, muitas vezes a gente está num processo expiatório, né, que o que é expiação? A expiação é o mecanismo da causa e efeito funcionando 100% em cima da gente. Ou seja, eu não queria, eu estou brigando, eu estou com raiva, mas está acontecendo. Por quê? Porque é causa e efeito. Eu plantei, estou colhendo. Né? Então, às vezes, as coisas acontecem sem que a gente tenha determinado controle sobre aquilo. Né? Então, assim, todo mundo está preparado para saber? Não. Por quê? Porque nem todo mundo tem discernimento para lidar com isso. É possível? É. Né? Mas os espíritos dão um monte de dica para a gente. Eles falam que se a gente aprender a analisar a nossa encarnação atual, muita coisa do que a gente precisa, vamos dizer assim, né, a gente já perceberia. Se a gente conseguir, né, se a gente saísse um pouquinho ali do nosso mundinho mental ali, né, a gente já percebeu um monte de situações. Né? Como saber se estamos fracassando na encarnação que desviamos da nossa programação? A gente sente. Né? O que é fracassar na programação? Né? Primeiro, a gente tem que abandonar qualquer ideia de grandiosidade, né? Porque grandiosidade não é espiritualidade. Tá? Os grandes espíritos são os mais simples.
né? Os espíritos missionários normalmente não sabem que estão em missão. Né? Para eles, viver o que eles vivem já é normal. Então, eles fazem coisas que a gente olha assim, não estou acreditando que você está fazendo isso. Para ele é como beber água. Tá? Um missionário não se percebe como tal. Se alguém virar para você e falar, que eu sou um missionário, esse cara com certeza não é missionário. Tá? O missionário, ele vive a missão sem perceber. É natural para ele. Né? E como é que a gente vai avaliar? Primeiro, né? Nós estamos aqui encarnados. Né? É aquela coisa do o que eu estou fazendo, o que eu dou conta. Eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor? Né? Eu estou me esforçando para vencer os meus defeitos? Eu estou vencendo? Se eu não estou vencendo, mas eu estou esforçando? Né? Então a gente não está fracassando, não. A gente, às vezes, talvez é porque a gente tem tanta ansiedade espiritual que a gente quer ser Jesus numa encarnação só. Né? E tem coisa que a gente vai trabalhar que demora, né? Milênios. Eu lembro que sempre que encarnamos com a encarnação pronta, sempre encarnamos, mas não necessariamente a espiritualidade precisa fazer encarnação. Por exemplo, né? Eu vou lá e eu imagino que eu na minha última encarnação eu traí a minha mulher, eu roubei, eu era viciado em alguma coisa e eu passava a perna nos outros financeiramente. Quando eu voltar para reencarnar, já vai estar ali, vai ter uma programação base. Olha, eu tenho que trabalhar essa questão da minha afetividade, eu tenho que aprender a não roubar, eu tenho que aprender a respeitar o meu próximo. Já é uma programação. Né? A espiritualidade só constata aquilo. Ele fala assim, Marcelo, ele precisa disso e disso e disso. Não é que eles vão escolher, Marcelo, você vai reencarnar para ser traído, porque você traiu sua mulher. Não. A minha ação já bota para girar uma roda. Né? Essa programação ela pode ser percebida pela espiritualidade. Então, assim, por isso que os espíritos às vezes veem uma pessoa, eles sabem todo o futuro dela. Por quê? Porque eles sabem, o fulano de tal tem essa e essa dificuldade. Então a tendência, né? Por exemplo, pega um suicida. Marcelo desencarnou porque ele se enforcou. Né? Aí os espíritos me veem lá no plano espiritual. Eles vão falar, olha, o Marcelo, a tendência é que ele reencarne com problemas respiratórios. Né? Vai ser uma criança que vai ter problemas sérios na questão respiratória. Talvez tenha problemas pulmonares, né? Porque ele destruiu, né, os órgãos de respiração dele. Mas quer dizer que a espiritualidade interferiu para ser assim? Não. Quer dizer que eles só constataram, olha, ele falhou aqui, então a consequência é essa. Resolvido. Né? A situação é essa. A consequência está dentro da situação. Né? A consequência está dentro da escolha. Né? Aí depois disso entram o quê? As interferências espirituais. Pode ser que um espírito superior fale, não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou botar meu mérito aqui, eu quero que o Marcelo não tenha esse problema respiratório, ele vai ter uma dificuldade para falar. Ele vai ter ali uma gagueira, né? Ou ele vai ter uma dificuldade de dicção e tal, mas vamos aliviar aqui para ele. Aí os espíritos, beleza, já que você colocou aqui. Né? Ou então o Marcelo pode pedir, fala assim, olha, na verdade, essa questão aí, né? Eu andei usando minha voz muito pro mal, né? Aprendi aqui a minha lição, queria voltar mudo, para evitar de falar bobagem. Né? Os espíritos falam, você não precisa voltar mudo não. Ah, mas eu quero porque eu acho que vai ser mais seguro para mim. Beleza. Tá vendo? Então tem uma margem de manobra. Mas esse processo já está no automático. Né? É aquela questão que temos às vezes que programamos de casar com determinada pessoa, que teríamos ter X filhos, etc. Não casei, não tive filhos. Será que desviei do meu compromisso? Olha, né, quando a gente reencarna, nós temos 4 coisas básicas. Quem vai ser os nossos pais? Profissão que nós vamos ter? Se a gente vai casar ou não e com quem? O gênero da morte. Dessas 4, quem são nossos pais? Com quem que eu vou casar, se vou. Gênero da profissão e gênero de morte, dessas 4, 3 são mutáveis. Tá? A única coisa que não tem jeito de mutar é quem é seu pai e sua mãe. Não tem jeito de se reencarnar. Você pode até ter um pai adotivo, seu tio te adotar, né? Alguém te amar muito, isso aí, né? Mas o seu pai e sua mãe biológica não tem jeito de mudar. Né? Não tem jeito de você mudar o seu DNA, pelo menos por enquanto não tem não. Né? Mas, por exemplo, a questão da sua profissão, você pode mudar. Né? Você pode ser uma pessoa diligente, né? E você tem uma determinada profissão que vai te ajudar. Mas você pode, por exemplo, ser um cara que reencarnou para ser um cirurgião, né? E aí você vem com toda essa estrutura neurológica, né? A sua sensibilidade lá, suas mãos lá são habilíssimas, né? Para poder fazer cirurgia cerebral. Você não gostou de escola. Aí você vai trabalhar no açougue, você vai ser o cara que vai cortar o melhor bife que existe. Né? Você não gosta do seu Zé, porque quando ele passa a faca, assim, o negócio é até bonito. Né? Sai aquele bife no jeito. Né? Às vezes o seu Zé era para ter sido um cirurgião, mas ele escolheu não estudar. Né? Questão do casamento. Né? Às vezes você reencarna com compromisso com alguém.
Aí esse alguém já está comprometido. Ou esse alguém escolhe no meio do caminho outra coisa. Como é que você fica? Aí tem o plano B, tem o plano C, tem o plano D, né? Aí você tem as possibilidades e as situações. Quer dizer que você perdeu? Não, nunca se perde. Porque quando você fecha uma porta, você abre outras situações. Então, às vezes, você estando casado hoje, tem uma série de aprendizados. Mas se você tivesse solteiro, você teria outros. Aí a espiritualidade puxa, né? Fala assim, ó, daqui 3 encarnações é pro Marcelo ficar solteiro. Como ele tá agora, vamos aproveitar para ele aprender agora, que ele aprenderia lá no futuro. Isso acontece naturalmente. Né? Então a gente não precisa sofrer por isso. Ah, eu tinha que ter um filho. Beleza, não veio como filho, vem como sobrinho. Né? Você adota. Então, assim, sempre tem algumas questões. E a questão do trabalho, né, que a gente falou, do casamento e da morte. A morte eu também posso adiantar. Né? É para mim viver 80 anos. Aí eu vou lá e encho a cara de açúcar, né, que eu sou diabético, né, desencarno com 52. Chego lá no plano espiritual, né? Ou então era para mim viver 80 anos. Vou lá e começo a sair pulando de paraquedas, subindo em montanha, eu escorrego lá e caio. Ou então eu saio comprando briga com os outros. Eu estou mudando uma programação dentro do meu livre-arbítrio. Né? Então nós temos livre-arbítrio. Apesar que nosso livre-arbítrio é meio limitado, tá? Mas isso é outra história, tá bom? Mas a gente não desviou do compromisso, não. Pode o processo encarnatório ser interrompido em função do desvio dessa encarnação? Eu estou entendendo. Você está falando o seguinte: pode a espiritualidade desencarnar alguém porque ela está dando tanto trabalho? É possível? É, mas é uma coisa extrema, é raríssimo. Tá? Às vezes a espiritualidade fala assim: é melhor para o cara desencarnar do que fazer bobagem. Né? O cara está fazendo tanta porcaria, vamos desencarnar esse cara. Né? É possível? É, mas é uma coisa assim, é raríssimo. Tá? Por isso só se a pessoa tiver ali causando tanto problema que ele, né, ele vai se complicar tanto. A espiritualidade dá um jeito de desencarnar, mas é raríssimo, né? Pode ficar aliviada, né? Nós estamos aqui para ser feliz, para amar, né? Amigo, o Renato coloca a mão em algo que ele nunca fez e desenvolve e é impressionante. Ah, você está falando da questão, né, da pessoa que tem o talento, né, né, o que acontece? Isso também é uma questão mediúnica. Às vezes a gente traz a nossa intimidade, né, na verdade é uma questão anímica, né? Conhecimentos do nosso passado que estão adormecidos. E às vezes, em alguma situação, aquele conhecimento ali ele aflora. Né? É o talento inato que o pessoal chama, não é inato, né? Porque está lá no espírito. Então, às vezes a pessoa também tem uma mediunidade que permite que ela sintonize com determinados aspectos. O Francisco já assistiu essa mediunidade. Né? Que é a mediunidade que o pessoal lá dos Estados Unidos chama de pretender, né? O cara que imita qualquer um. Né? Então o Francisco de Assis estava lá, se ele vivesse hoje, é tipo assim, né? Se eu tivesse encarnado, né? O carro quebrou. Aí o Francisco de Assis parava assim, olhava assim, levantava o capô do carro, olhava assim, 2 minutos, sabia mexer igual um mecânico. Ah, não, agora eu sei que é. Eu sei mecânica. Ela arrumava o carro. Né? A pessoa passava mal, ele olhava assim, nossa, eu sei fazer uma reanimação cardiorrespiratória. Ia lá. Né? O pessoal estava lá costurando, ele pegava lá o fio, olhava a pessoa assim, eu consigo fazer esse negócio também. Tá? Isso aí é uma característica de espírito superior. Tá? Porque ele puxa no universo. Né? Mas aí ele acessa, né, os arquivos espirituais dele, do universo, aí já está um outro nível. Né? Mas muitas vezes a pessoa traz isso, né? Na sua intimidade ela tem conhecimento. Né? Às vezes as coisas ficam lá guardadas e você não consegue despertar de jeito nenhum. Né? É igual eu com a escultura. Né? Eu sei que eu tive uma encarnação no Egito lá, que eu era escultor. Né? Eu sou doido para fazer escultura. Meu sonho é comprar um bloco de mármore e tal, mas não consigo desenhar um bloco a garrafa. Eu já falei disso pro Lucas, mas Lucas, não tinha esse negócio lá do talento da escultura? Você tinha, você usou por mal, né? Tá bloqueado aí, meu filho. Um dia que você resolver isso com a sua própria consciência, você volta. Né? Eu não consigo desenhar, exatamente, porque o negócio te traumatizou. Né? Foi lá seguir Moisés lá, Moisés você tava lá esculpindo pedra lá, Moisés foi falar na sua cabeça lá, né? Foi lá seguir, ele pegou a espada e começou a sair matando os outros, trocou lá a escultura pela espada, bem feito pra você, né? Prende aí, vai milênios aí pra você despertar esse negócio de novo aí, tá lá guardado, né? Sou goiano e moro em Salvador. Todas as vezes que viajo, retorno a Salvador, a sensação de retorno para casa. A identidade espiritual com a cidade, sim, com a energia, né? Porque as cidades, os locais, eles são imantados de energia, né? Da energia daqueles que viveram ali. Você lembra? Não sei se você estava aqui no início, que eu estava falando do espírito que apareceu para mim com aparência grega, né? Não é o Lucas, não, tá? É um outro espírito lá. Tem muito tempo que eu não vejo ele, né? E assim, quando eu vi ele como se ele estivesse lá, lá no Paternon, lá na beira do mar Egeu, lá, não sei, né? E assim eu vi o mar Egeu, eu vi lá as colunas gregas, né? Ou seja, a vibração do espírito trazer aquilo,
né? Então os lugares estão impregnados com determinadas vibrações. E quando a gente visita determinado lugar e aquilo, né, está vinculado com a gente, aquilo traz a nostalgia, né? Ou seja, a nossa vibração ressoa, né? Os gregos antigos falavam que a gente entrava em ressonância com aquilo, né? Então quando você voltava lá para aquela terra lá, né? Lá no livro Francis de Assis, do Migamês, né? Recomendo que leiam, apesar de ser um relato romanceado da vida de Francis de Assis, né? Ele é muito poético, né? Ele não está muito ligando ali para a questão rigor histórico, mas ele é muito poético. Conta da vez que o Francis de Assis, né? Lá na época das cruzadas, ele viajou numa cruzada, né? E ele foi lá para a Palestina e ele encontrou até um dos sultões lá, o Alcamei, né, que é um sultão lá poderoso lá, da época lá, né, que odiava os cristãos, mas ele gostou do Francis de Assis. E aí ele virou pro Francis de Assis, não, você eu gosto, aqueles padres lá que a pessoa vai matar tudo, você não, você é gente boa, gostei de você. Então aí o Francis de Assis conseguiu a autorização dele para ele visitar a Palestina. O Francis de Assis viajou e foi lá em Israel, viajou lá, foi nos lugares onde Jesus viveu. E disse que quando ele chegou lá, né, ele ficou doido lá, falando, nossa, eu tô em casa, eu tô aqui na minha casa, que é muito bom, é Israel, aqui tem o lago, né, porque ele foi o João Evangelista, né, então aquilo é a terra dele, né, ele viveu lá várias encarnações, ele foi o profeta Daniel, ele foi o profeta Samuel, então ali é a terrinha dele. Então ele chega lá e fica apaixonado, né, como se ele estivesse voltando para casa. E ele fica tão mexido com a energia de Israel, né? Que naquela época estava correndo sangue, gente, era cruzada, né? A gente matando gente, né? Mas ele entrou em outra, ele estava na outra energia, ele buscou outra vibração naquele ambiente, né? E aí o que acontece? Ele estava tão envolvido que ele falou assim, não, vou ficar morando aqui. Não, beleza, Jesus me mandou para cá, vou voltar. Jesus teve que aparecer para ele. Jesus apareceu para ele e falou, meu filho, você tá doido. Sai daqui, Francisco, seu lugar é lá na Itália. Aqui já passou, meu amigo. Né? Nós amamos essa terra aqui, mas eu preciso de você lá na Itália, volta para Roma, volta lá para Assis, meu filho. O Francisco de Assis, na maior tristeza, saiu, né, da Galileia e foi voltar para Assis, né, porque a missão dele era lá, né, e ele também amou aquela região tanto, né. Você vai lá em Assis, né, minha mãe foi na Itália, eu não perdoo ela, eu brinco com ela, né, que minha mãe foi na Itália e ela não foi em Assis, né, que ela falou comigo que ela estava lá na Itália. Tem um metrô de Roma, é tipo um metrô mesmo, que vai de Roma até Assis, que é pequeno, né? Então vai de trem. Aí ela falou que no dia que ela foi, o metrô tava em manutenção, não deu pra ela ir em Assis. Eu falei, mãe do céu, eu voltava 10 vezes lá. Você não foi em Assis, né? Mas às vezes a vibração dela não bate com aquilo. Ela gostou foi da França, o negócio da minha mãe é a França, né? Mas ela ficou feliz foi lá na França. A energia dela bate com a energia da França, né? Pela história espiritual dela, aquela coisa toda, né? Mas olha só, então quando a gente visita alguns lugares, nós temos uma identidade espiritual com aquilo, né? Eu sou doido para viajar por essas regiões aí, que eu ia conhecer lá Israel, Egito, esses negócios, né? O Lucas falou comigo, você vai surtar lá, meu filho, se você for lá, você vai ficar doidão lá, nós vamos ter que tratar você, né? Mas brincadeira, né, gente? Mas tem energia, né? Tem sim vibração, né? A volta para casa. Tanto é que os espíritos carregam essa energia, né? Os espíritos são aqui. Né? Eu já tive onde o Lucas vive no plano espiritual e lá, né, onde ele passa pouquíssimo tempo, aliás, né, é como se fosse um templo grego, né? Ele fala que lembra a época dele quando ele era criança em Corinto, né? Que ele foi criança, ele era de Corinto, né? E da uma cidade grega, né? Lá e o que acontece? Então a lembrança da infância dele, da época que ele trabalhou pelo Evangelho, aquela coisa toda, né, é desse templo lá do deus Asclépio, lá, então, né, então onde ele vive tem a imagem do deus lá e tal, tem, né, tem um monte de lembrança dele lá, olha só, onde a mãe dele criou ele, onde o pai dele era grego e a mãe dele era judia, né, por isso que ele era meio judeu, meio grego, né, esperto. Mas aí, né, é lá que ele vive, né? O Liel gosta do deserto, né? O Liel já é um espírito mais ligado ao deserto, então quando às vezes ele já não tem um lugar para ele viver assim, porque ele já não precisa, né? Mas assim, ele gosta de ir pro deserto, ele gosta de caminhar no Saara, ele gosta de ir lá ver as pirâmides, ele gosta lá de ver Palmira, lá, que é aquela região lá de Israel onde ele viveu lá, até eu li uma vez ele estava triste, estava assim chateado, né? Porque né, tava tendo aquele negócio lá do ISIS lá em Palmira, né? Que tava destruindo um monte de coisa lá, e falou, eu fui lá ver como é que tava, tentei acalmar aquele pessoal, né? E ele ficou meio assim, né? Mas Jesus sabe o que está fazendo, né? Porque a tristeza dos espíritos de luz é outra coisa, né? Eu tenho que trabalhar mais com aquele povo, né? E foi lá trabalhar, lá, ajudar eles, né? O espírito de luz é assim, ele fica meio chateado com alguma coisa, ele vai lá trabalhar para resolver, para ajudar, né? Ele não fica só chorando no canto, não, né? Então ele visita lá Palmira, ele visita Jerusalém, que ele gosta muito, ele visita muito uma cidade que ele gostava muito quando ele estava encarnado, chamada Alexandria, né? Que ficava no Egito, né? Então, olha só, tem uma ligação.
O Haroldo disse uma vez que tem muitos franceses encarnados no Brasil. Com certeza. A doutrina espírita nasceu lá, né? Então, muitos de nós, né, pular da França para cá, né? Com certeza. Isso aí não tem dúvida alguma, né? Muitos de nós somos espíritos de origem que tiveram uma história ali nas Gálias, ali na França, né? Muitos de nós são espíritos de origem israelita, egípcia, né? Então, é isso aí mesmo, tá por fora não, né? Vou aproveitar aqui e avisar que essa questão né, um companheiro perguntou que sobre energia, princípio vital, essas coisas, não dá tempo de falar de tudo, mas semana que vem nós vamos falar, tá, gente? Né? Prezado, não entenda essa saudade imensa dos espíritos superiores dos lugares onde viveram aqui na Terra, pois o plano espiritual não é mais agradável, mais feliz, mas para os espíritos superiores, né, lembrar é viver de novo aquilo. Né? Então, às vezes, eles visitam esses lugares porque eles se sentem bem, eles gostam de lembrar da história deles. Às vezes eles levam espíritos com eles para ensinarem o que eles viram. Né? O Leão uma vez me contou que lá onde ele vive, né, ele leva os discípulos dele lá para Jerusalém para mostrar para eles, né, as histórias do evangelho que ele presenciou quando ele foi na casa do caminho, quando ele encontrou com Jesus, quando Jesus era adolescente, né? Então, quando ele volta lá, aquilo ativa a mente dele e os espíritos vivenciam as lembranças dele como se eles estivessem vivendo. É uma forma diferente de ensinar, né? E ele gosta daquele povo. E, além de tudo isso, não só o local, né? Existe também o que? Uma vinculação afetiva que ele tem com o povo de Israel. Tem, né? Ele é um dos guias espirituais de Israel, né? Então, assim, eu lembro que há uns 10 anos atrás, né? Mais ou menos, ou mais, não, tem mais, deve ter uns 20 anos atrás. Ele apareceu para mim e falou assim: nós estamos lá em Israel, você quer ir? Eu falei assim: quer ir em Israel? Nós vamos desdobramento. Beleza. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Né? Jesus, né? A espiritualidade, não Jesus, a espiritualidade superior falou que Israel está passando por um momento difícil, então é melhor acabar com Israel de uma vez para evitar guerra, conflito, aquela coisa toda, né? E a espiritualidade ia meio desmanchar aquele negócio lá, mandar cada um para um canto, ia fazer alguma coisa que ia acabar com aquela briga lá de uma maneira mais, né, tipo uma lição de papai nos filhos rebeldes, né? Aí o Liel falou assim: mas o que aconteceu? Aí os espíritos que têm origem israelita se reuniram. Foi lá o Moisés, foi lá ele, que foi o Isaac, né? O Moisés, que foi o Abraão, foi lá o Paulo de Tarso, que era o Jacó, né? Que eram os patriarcas, né? Né? Abraão, Isaac e Jacó, né? E mais um monte de espírito lá vinculado a Israel, né? Reuniu lá em Israel, né? E aí eles foram lá, né? Falam: o que nós vamos fazer, né? Esse povo não aprende. E aí, o que acontece? Eles foram lá até Jesus, né? Ele me contando, né? Eles foram até Jesus e falaram: mestre, né? Vamos dar uma chance pro povo de Israel, ele sofreu tanto, né? Nós estamos ali, nós vamos cuidar deles, o senhor sabe, o senhor viveu lá, o senhor sabe que eles são difíceis, mas eles têm um coração cheio de amor, né? Eles têm muito potencial, vamos ensinar eles a amar esses palestinos, vamos fazer essas reencarnação cruzada aí, né? Eles renascerem lá, para eles aprenderem a se amar, né? Por mais que seja difícil, dá uma chance. Aí Jesus ligou para eles e falou assim: ó, já que vocês estão pedindo, nós vamos dar para vocês mais 50 anos. Vocês têm mais 50 anos para trabalhar em Israel, né? Para ajudar o povo de Israel, né? E isso deu uns 20 anos para trás, né? E aí eles falam: não, beleza. Aí um dos espíritos, né, segundo o Liel, né, reencarnou, né? Vários espíritos ligados àquele povo reencarnaram lá na época lá, né? E estão lá até hoje trabalhando lá para poder, né, tentar ajudar a resolver esse problema, né? Porque, olha aí, a ligação é uma ligação afetiva, é nostálgico, mas eles foram lá para trabalhar. Então, quando esses espíritos visitam esses lugares, é diferente da gente. Se for a gente vai lá, vai achar lindo, que legal, meu passado. Não. Os espíritos de luz, eles vão no lugar, eles vão lá, ou eles vão para ensinar, ou eles vão para ajudar, ou eles vão para trabalhar, alguma coisa útil eles vão fazer, né? Então, assim, o plano espiritual é agradável, mas o plano espiritual reflete a mente deles. Então, se você for em determinado plano espiritual, vai ser a cópia. Você vai ver lá que, lá no livro do André Luiz, do Nosso Lar, a ministra veneranda decorou, né, uma parte lá do Bosque das Águas como se fosse a Grécia, porque o governador do Nosso Lar é grego, né? É um espírito de origem grega, né? Ou seja, um espírito que tem a maior parte da sua história espiritual vinculada à Grécia. Como a veneranda sabia disso, que ela fez? Ela encheu de enfeite grego lá. Aí quando ele passa lá, ele se sente bem. Oh, que legal, né? Então, assim, olha só, né? Isso é positivo, ele não é apegado àquilo, é diferente, né? O apego é sempre complicado, né? Mas o afeto, a lembrança, né?
Nós devemos ter isso em algum lugar, né? Nem que seja as cavernas que a gente vivia aí nos últimos 15 mil anos para trás aí, né? Às vezes tem uma caverna em algum lugar que fala, nossa, minha caverna. Era aqui que eu era um homem neandertal aqui, olha só, né? Minha clava, né? Nós somos mais primitivos, né? São locais de desafio e superação, sim, e são locais onde eles aprenderam muito. É a mesma coisa a aparência deles. Né? Por que alguns espíritos mantêm uma aparência espiritual mesmo com várias encarnações? Por exemplo, não sei se vocês sabem, o Francisco de Assis, ele se apresenta no plano espiritual como João Evangelista. Ele não se apresenta nem como Francisco de Assis, nem como Daniel, nem como nenhuma das outras encarnações famosas que ele teve. Você chega lá, você vai encontrar o João Evangelista, o rapazinho de 16 anos que andava com Jesus. Porque foi o momento que mais impactou a existência espiritual dele. Então, se você vê ele, você vai ver um rapazinho. Você vai chegar, esse aqui com o Francisco de Assis né, mas pode me chamar de João, né? Porque o João é o ponto-chave da encarnação dele. Se ele quiser, ele pode tomar a forma do Francisco de Assis ou do profeta Daniel, de quem quer que seja. Pode, é só ele pensar. Ou ele pode tomar a forma do João Evangelista velho, igual ele tomou lá no livro, lá para ajudar lá, né? Aquele espírito né, sofredor, ele ficou velhinho lá, né? Pode, mas a forma que você vai encontrar Francisco de Assis no plano espiritual é a forma do João Evangelista, que, né, na época que ele andava com Jesus. Né? A forma que eu vejo o Liel é a forma dele lá no final da vida dele, quando ele conheceu o Pedro. Né? Eu não vejo o Liel jovem. Ele podia aparecer para mim com 20 anos de idade? Podia, ele foi jovem um dia. Né? Eu não vejo ele como quando ele foi o Isaac. Eu vejo ele como ele foi lá, o Liel velhinho lá, porque talvez, né, é a forma que ele mais gosta. Né? Olha que interessante, né? São os espíritos, eles têm essas questões, né? Tá tudo lá guardado, né? Mas é igual a camisa, eu escolho a camisa que eu gosto, né? Eu visto ela 20 vezes, né? Então, até, nossa, Marcelo, se eu ver essa roupa, você se sente tão bem com aquela roupa, né? Mas se tiver que jogar fora, joga, compra outra, né? Aí que tá a questão entre você ter afinidade e não ter apego, né? Nós estamos viajando aqui, né, gente? Nossa. Pessoal, passou o tempo aqui, né? Desculpa aí o horário, né? Nós temos que ser fiéis aí com o tempo, né? Queria agradecer a todo mundo que nos ajudou lá com a cesta, fechamos as nossas cestas hoje. Obrigado a todos aí que mandaram ajuda, né? As ajudas que chegarem agora vão ficar para a cesta do mês de abril, né? Queria agradecer demais. Queria que quem quiser ir lá no Francisco conhecer o trabalho, falo mais uma vez, vai lá para você ver, vai lá ajudar a gente a carregar cesta. Sábado agora a gente vai fazer a entrega de cesta, né? Agradeço de coração mesmo todo mundo que está ajudando, e é muita gente, né? Lembrar, amanhã nós temos tratamento às 8 da noite, tratamento espiritual, né? Quem puder nos ajudar a divulgar o tratamento aí, nós agradecemos muito. As outras perguntas vão ficar para a semana que vem, tá? E vamos agradecer ao Cristo pela oportunidade, pela luz, pela possibilidade de amar, de viver, pela esperança, pela fé, pela alegria e pela paz. Dá-nos, Senhor, o entendimento. Dá-nos, Senhor, sobretudo, a luz. Ajuda-nos hoje, sempre e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, né? Deus abençoe a todos, né? Vai no mês que vem, vem mesmo, vem, né? Deus nos abençoe a todos, né? E até amanhã, se Deus quiser, 8 horas, né? Com o nosso tratamento espiritual. Fiquem com Jesus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.